Ascensão através de habilidades. Episódio 271. Andar 61. Salão dos Julgamentos, 2. Você não merece descer mais se estiver fraco. Veldencia disse. Meu julgamento é uma espécie de limite mínimo. Se você não conseguir ultrapassá-lo, você só encontrará a morte mais abaixo. Pisos profundos. O primeiro obstáculo para chegar lá. Esse foi o 61º andar. Quanto tempo Li Taeyeon disse que demorou? Ela disse que demorou 3 meses. Quando ela mal passou, Veldencia olhou para ela com um olhar incrédulo. Passar é passar, mas como alguém poderia passar assim? Veldencia, que enfrentou inúmeros aventureiros por um tempo imensurável, soltou um suspiro ao ver Li Taeyeon. Ela não disse como conseguiu passar. Então Taizan não sabia. Ele só sabia que uma covarde como ela não teria passado normalmente. Você aceitará? Sim. Taizan respondeu. Então explicarei as regras gerais. Veldencia mexeu no chapéu. Como você viu no sistema, você pode escolher um poder. Esse poder pode ser algo que você obteve no labirinto ou algo que você adquiriu fora. Veldencia bateu no chão com seu cajado. A magia se espalhou pelo chão e um círculo mágico começou a se gravar. Esgrima, habilidades de labirinto, magia. Escolha um dos poderes que você tem. Eu selarei todos os outros poderes. Superar isso com uma habilidade? Isso mesmo, é um teste para ver como você usa essa habilidade e quão proficiente você é com ela. Numerosos padrões geométricos foram gravados no círculo mágico na frente de Veldencia. Você pode desafiar o teste uma vez por dia, e ele tem níveis de dificuldade. Se você medir em etapas, vai de 1 a 10. 1 é o mais fácil e 10 o mais difícil. Quão difícil é isso? Você conheceu aquelas coisas estranhas chamadas guias do pecado enquanto vinha aqui? Taezan assentiu. Veldencia falou. O nível 1 é mais ou menos o nível do monstro-chefe no 60º andar. O nível do monstro-chefe do 60º andar. Esse não foi um adversário fácil. Todos os aventureiros que chegaram ao 61º andar derrotaram o boss, mas usaram tudo o que tinham. Se você lutasse com apenas uma habilidade, perderia todas as vezes. Era compreensível porque Li Taeyeon demorou mais de 3 meses. Posso morrer no julgamento? Você pode chegar perto da morte, mas não morrerá. Eu lhe disse, é uma provação. Se você morrer, isso anulará o propósito. Isso significava que você poderia desafiar infinitamente sem morrer. E o nível 10? Nem pense nisso. Não é uma dificuldade que se pretenda resolver em primeiro lugar. Você aceitará? Sim. Então espere um momento. A equipe de Veldencia apontou para Taezan. Veldencia ativou a autoridade do labirinto. Identificação do alvo. É uma habilidade que ganhei por estar vinculado a este lugar. Ela me permite identificar que tipo de poder um aventureiro tem quando chega. Veldencia disse enquanto examinava Taezan. Logo, seu rosto distorceu. O que? Por que você está assim? Magia, tudo bem. Magia negra, como um humano como você tem isso? Eu recebi do Deus Demônio. O Deus Demônio? Veldencia estava muito confusa. Ele mal abriu a boca. Você pode desafiar com esgrima, magia, magia negra e artes espirituais. A alquimia ainda está faltando. Então você não pode desafiar com isso. Após uma breve reflexão, Taezan falou. Então começarei com a esgrima. Bom. Veldencia bateu levemente no círculo mágico completo. O círculo mágico se iluminou. Para a esgrima, esse cara parece adequado. Que dificuldade você escolherá? Por favor, chegue ao nível 10. Ao ouvir as palavras de Taezan, Veldencia manifestou calmamente seu poder. Experimentar a realidade e depois desistir não é uma má ideia. Veldencia ativou a realização. O círculo mágico foi realizado. Um cavaleiro de armadura carmesim segurando uma lança apareceu. Clank. Todas as habilidades, exceto esgrima, foram seladas. Isso é. Foi forte. Foi no nível do escudo do rei espiritual. Não era um adversário que você esperaria enfrentar no 61º andar. Eu te disse, não foi? Você não pode limpar isso. Veldencia levantou seu cajado. Primeiro, apanhar e perceber que não é ruim. Vamos começar. Baque. O cavaleiro pisou no chão. O ar explodiu quando a lança apontou para perfurar a cabeça de Taezan. Taezan ficou parado, incapaz de acompanhar o movimento do cavaleiro. Veldencia assistiu à cena com calma. Muitos escolheram o mesmo caminho de Taezan. Aqueles que arriscaram a vida e superaram todas as adversidades para chegar até aqui tinham imensa confiança em si mesmos. A primeira coisa que fizeram depois de ouvir a explicação de Veldencia foi tentar o 10º nível do julgamento. A única aventureira que não escolheu o 10º nível e começou no primeiro foi Li Taeyeon em sua vida anterior. Em outras palavras, todos os aventureiros que Veldencia tinha visto até agora escolheram o 10º nível. E todos eles foram destruídos em um instante. Este não seria diferente. Ele não era fraco, considerando que tinha o fantasma do herói ao seu lado, mas o 10º nível possuía poder além do 61º andar. Depois de desafiar o 10º nível e serem esmagados miseravelmente, eles diminuiriam gradualmente o nível. No final das contas, eles mal conseguiriam passar do primeiro nível enquanto lutavam. E eles caíam, sentindo-se satisfeitos e satisfeitos com sua escassa conquista.
Nada mudou. Era sempre o mesmo. Foi detestável. Sua fraqueza. O fato de que eles podiam se sentir confiantes com um poder tão insignificante. Quando eu irei? Não havia mais nada a esperar. Veldencia suspirou e ergueu seu cajado para curar o Taizan, que logo seria destruído. Clang. O som do metal colidindo ecoou. As pupilas de Veldencia se arregalaram. Taizan desviou o ataque do cavaleiro com sua espada. A espada de Taizan se moveu. À medida que as pós-imagens eram desenhadas, a lança do cavaleiro oscilou bruscamente. Clang. Faíscas voaram. Movimentos mais rápidos que o som colidiram. A espada de Taizan desceu. O cavaleiro balançou a lança para desviá-lo. Clang. Taizan criou distância. Ele olhou para o cavaleiro com um olhar calmo. E Veldencia assistiu à cena sem expressão. O que, como esperado, é rápido. O nível do escudo do rei espiritual, julgando friamente, ultrapassou o 70º andar. Mas sem os equipamentos dos andares profundos, não foi um grande problema para Taizan. Atualmente, ele tinha estatísticas mais altas devido à Soul Ascension. Porém, Veldencia, que não sabia disso, não conseguia entender a cena diante de seus olhos. Ele é avassalador com força? Veldencia era um mago. Ele era alguém que julgava os princípios e as leis das coisas e tentava compreender sua natureza. Ele aprendeu e observou muitas coisas enquanto descia pelo labirinto. As estatísticas de um cavaleiro no nível 10 estavam fora do alcance de qualquer um que obtivesse tudo perfeitamente até o 60º andar. Era uma existência além da norma. Em outras palavras, o 10º nível nunca foi feito para ser concluído. A única possibilidade era compreender perfeitamente e traçar estratégias contra as ações do cavaleiro após inúmeros desafios. Mas ninguém conseguiu até agora. Foi mais fácil falar do que fazer. Foram necessários quase anos de investimento. E mesmo assim, era incerto se teria sucesso. Assim, todos baixaram as expectativas após algumas tentativas, percebendo que era impossível. Mas, Clang. A lança e a espada se chocaram. Ambas as armas foram repelidas. A diferença de poder era quase imperceptível. Foi uma visão irracional que mesmo Veldencia, que superou inúmeras dificuldades e adversidades, não pôde aceitar. E não parou por aí. Baque. Taizan pisou no chão. Você ativou a aceleração. O que? Veldencia ficou ainda mais surpresa. Foi claramente um teste de esgrima. Mas uma habilidade? Incompreensível. Veldencia verificou apressadamente, mas o julgamento prosseguiu normalmente. Que diabos? Ele estava perplexo. Foi a primeira vez em centenas de anos que ele sentiu tal confusão. Enquanto isso, a luta continuou. O ataque rápido de Taizan foi bloqueado tardiamente pelo cavaleiro. No entanto, como a resposta demorou, o corpo do cavaleiro foi empurrado para trás. Você ativou o golpe forte. Clang. A espada balançou com poder. O corpo do cavaleiro foi gradualmente empurrado para trás. Baque. O cavaleiro não apenas aceitou. Ele se apoiou com o pé traseiro e enfiou a lança. Taizan moveu sua espada para desviar a lança apontada para sua cabeça. Você ativou o flow. A trajetória da lança se torceu. Taizan cravou sua espada profundamente no corpo exposto do cavaleiro. O corpo do cavaleiro tremeu violentamente. Ele balançou sua lança como um chicote em todas as direções. Taizan cavou mais fundo. Você ativou o lip. Baque. O corpo do cavaleiro foi erguido no ar. Taizan pisou no chão novamente. Foi uma luta unilateral. As estatísticas de Taizan aumentaram depois de passar pelo 60º andar. Mesmo que o nível do adversário estivesse no 70º andar, não poderia dominar Taizan agora. Além disso, Taizan possuía a esgrima de primeira linha, Ability Sword. Com esgrima e estatísticas superiores, o oponente não era desafiador. Veldencia assistiu à cena sem expressão. Baque. 10 minutos depois, o cavaleiro com uma espada no peito virou pó e desapareceu. Sua proficiência com espada de habilidade aumentou em 1%. Foi uma boa experiência. Recentemente, outras habilidades foram tão impressionantes que ele não usava a espada de habilidade com frequência. Usá-lo como uma habilidade principal como essa o ajudou a sentir isso. Este é o fim? Sim. Veldencia assentiu lentamente. Seu olhar sobre Taizan era peculiar. Espanto, descrença e antecipação. Depois de encarar Taizan por um tempo, Veldencia falou. Parabéns, você passou no teste. Você. Veldencia parecia querer perguntar alguma coisa. Provavelmente sobre como Taizan usou habilidades no julgamento de esgrima. Antes que ele pudesse perguntar, Taizan respondeu. Esta é a minha esgrima. Esgrima que usa habilidades? Sim, é uma esgrima que criei no labirinto, única para mim. Isso é único. O rosto de Veldencia mostrou intensa curiosidade. Mas ele não perguntou e mudou de assunto. Você vai descer agora? Passar no teste permitiu descer ao 62º andar, mas Taizan balançou a cabeça. Não, vou fazer todos os testes que puder. Quanto mais testes forem concluídos, maiores serão as recompensas. Ele não tinha intenção de ficar satisfeito apenas com isso. Veldencia gemeu. Claro, então há um problema. Você não pode fazer nada por um dia. Não posso fazer o teste imediatamente?
É uma regra do labirinto. E até agora não foi um problema. As provações nunca foram fáceis. Mesmo o primeiro nível mais fácil exigia que a maioria dos aventureiros sustentasse horas de combate para mal conseguir a vitória. Como tal, foi necessário tempo para recuperar a resistência e a força mental consumidas na batalha. Não importa o quanto Veldencia ajudasse, o descanso era necessário, a menos que alguém subisse de nível. Portanto, houve um dia de descanso. No entanto, essa trégua foi inútil para Taezan. A única coisa consumida durante o teste de esgrima foi uma pequena quantidade de mana. Apenas um. Sua resistência e força mental estavam intactas. Enquanto Taezan pensava no que fazer, Veldencia sentou-se e perguntou: então por que não bater um papo? Um bate-papo? Sim, um bate-papo. Veldencia sorriu. Você tem que descansar por um dia de qualquer maneira. Gastá-lo à toa é inútil, então vamos conversar. Veldencia continuou. Sou uma criatura ligada a este lugar, o 61º andar. Aventureiros que chegam aqui são extremamente raros. Talvez um em 100 anos. O guia do pecado ocasional que passa é muito tolo para conversar. Então estou muito sozinho. Um século de solidão. Veldencia olhou para o fantasma. E você, herói? Só fico ciente quando alguém chega perto do meu túmulo. Nunca senti solidão como você. Droga, sou o único que se sente sozinho? Veldencia resmungou. Ainzar, aquele velho, diferente de mim, pode se mover livremente em vez de ficar preso a um lugar. Eu deveria ter feito tal contrato também. Veldencia endireitou as costas. Estou extremamente entediado. Tenho que morar sozinho em um lugar sem nada. Então, conte-me algumas histórias. O olhar de Veldencia se voltou para Taezan. Vamos compartilhar algumas histórias triviais. Tudo bem, certo? O fantasma ficou intrigado. Quando você me conheceu, você não falou nada. Você apenas franziu a testa e ficou irritado quando tentei falar. Então, por que agora? Cale a boca, herói. Veldencia disse com um sorriso. Então, o que você acha? O olhar de Veldencia estava em Taezan. Havia uma chama bruxuleante em seus olhos. Ao contrário de quando se conheceram, ele agora era muito proativo. Os NPCs do labirinto. Todos eles tinham seus próprios desejos e estavam vinculados a este lugar. E a maioria desses desejos eram aqueles que eles não conseguiam resolver sozinhos. Taezan assentiu. Tudo bem para mim. Bom. Veldencia bateu palmas. Ele sentou-se na frente de Taezan e perguntou. Então vamos ter uma conversa agradável. Vamos conversar sobre nossas experiências. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.